Olá a todos. De antemão, eu quero agradecer pela escuta, pela atenção e pela possibilidade de, uma vez mais, fazermos deste evento um ponto de intersecção entre as nossas pesquisas, especificamente no âmbito dos estudos linguísticos e, de maneira geral, em suas contribuições para os estudos científicos no Brasil. O meu nome é Andrei, eu sou mestrando em Linguística do Programa de Pós-Graduação em Linguística da UFSCar, sob orientação da professora doutora Luzmara Cursino, que é professora tanto no Departamento de Letras quanto no Programa de Pós-Graduação em Linguística da UFSCar. Este trabalho, intitulado Jovens, Leitores e Orgulhosos, Discursos sobre a Leitura na Rede Scoob, com o apoio FAPESP, se inscreve dentre os demais trabalhos no interior do nosso grupo de pesquisa intitulado LIR, Laboratório de Estudos da Leitura, coordenado também pela professora Luzmara. Com relação especificamente ao nosso objetivo e o nosso pressuposto, temos o intuito de expor e discutir alguns resultados preliminares de nossa pesquisa em nível de mestrado, dedicada à análise de discursos sobre a leitura, ao levantamento de representações dessa prática compartilhadas por jovens leitores e enunciadas sob a forma de comentários postados na rede social de leitores Scoob, com especial atenção para os enunciados em que, direta ou indiretamente, se expressa a emoção do orgulho em relação a essa prática, do orgulho de ler, do orgulho de ser leitor, do orgulho de ser um certo tipo de leitor. Já o nosso pressuposto é o de que a alusão a certas emoções responde a protocolos discursivos específicos. Não é qualquer emoção que se enuncia quando se fala da leitura ou de si como leitor, e não é de qualquer modo que se o faz. Com base nisso, nos valemos dos princípios teóricos da análise do discurso, segundo a perspectiva de Michel Foucault, e da história cultural da leitura, segundo a perspectiva de Roger Chartier. O discurso é uma ordem, e como tal, consiste em uma instância anterior a todo e qualquer dizer, dispondo tanto o que dizer, como também o modo para isso. É uma ordem histórica, cultural e social que controla, que institui o dizível, estabelecendo as suas condições de verdade, de enunciação e de circulação em uma dada sociedade, e com isto, as formas segundo as quais os seus sujeitos enunciam, agem e constituem a sua identidade. Com relação à história cultural, as representações são elementos dos discursos em circulação em uma dada sociedade. Elas se referem a determinadas práticas e aos sujeitos que as realizam. Dado o seu funcionamento discursivo, que responde por sua regularidade e por seu valor de verdade, elas naturalizam certos dizeres e certas práticas, de modo a convencer os sujeitos que correspondem ao real. Nessa relação entre discursos e representações, assumimos que as percepções do social não são de forma alguma discursos neutros. Elas produzem estratégias e práticas sociais, políticas, que tendem a impor uma autoridade à custa de outros, por elas menosprezados, a legitimar um projeto reformador ou a justificar para os próprios indivíduos as suas escolhas e as suas condutas. As lutas de representações têm tanta importância como as lutas econômicas para compreender os mecanismos pelos quais um grupo impõe ou tenta impor a sua concepção do mundo social que são seus e o seu domínio. Partindo dessa exposição inicial, passamos à apresentação em si do nosso objeto, do nosso corpus e da nossa fonte, que em síntese corresponde à rede social Scoob e o que nela dizem os jovens leitores. Assim, as nossas etapas de coleta dos dados foram as seguintes. Primeiramente, levantamento dos títulos categorizados
juvenis, junto ao ranking de best-sellers dos últimos 5 anos no Brasil, seguida da seleção dos 2 primeiros best-sellers estrangeiros e dos 2 nacionais obtidos por meio do levantamento dessa lista. Depois, a identificação e a seleção de postagens de jovens membros da rede Scoob sobre esses títulos, tendo em vista o nosso objetivo de analisar as suas formas de expressão do orgulho em relação à leitura e mais ou menos onde nos encontramos neste momento, a organização e classificação preliminar destes enunciados segundo as suas regularidades discursivas, quanto às representações da leitura e de si como leitores. Esse levantamento dos títulos juvenis e best-sellers foi feito no site Publishing. Na tabela à direita, expomos os títulos obtidos por meio dessa busca. Para assim procedermos à seleção e classificação preliminar dos enunciados, em que, a partir do mecanismo de busca da rede Scoob, dessa rede social, localizamos as resenhas relativas a essas 4 obras definidas previamente. Então, procedemos à leitura e seleção inicial desses enunciados em função do que enunciam sobre a leitura desses textos. Pudéssemos apresentar a classificação preliminar desses dados com base na identificação inicial de certas representações compartilhadas por esses leitores, relativas ao orgulho em relação a essa prática. De modo a exemplificar, trazemos esse print da obra O Pequeno Príncipe, em que, em julho de 2020, mais de 460 mil leitores e usuários demarcaram a obra lida. Com relação às resenhas, tínhamos um número aproximado a 3.800 resenhas, comentários sobre a leitura, sobre si ou sobre a obra como pano de fundo. Fizemos essa mesma triagem para as outras 3 obras, os outros 3 títulos obtidos, e de modo a complementar a discussão para essa seleção e classificação preliminar, com base em Secantini, acerca dos resultados da pesquisa Retratos da Leitura do Brasil em sua quarta edição, entendemos que o jovem vai na contramão do que diz o senso comum sobre a leitura no Brasil. Se a média de leitura dos brasileiros em todas as faixas etárias está na casa dos 50%, os jovens dos 11 aos 13 anos, dos 14 aos 18 anos, correspondem a 75% e 83%, respectivamente. O que lê o jovem brasileiro? Lê bastante os grandes best-sellers que começaram com Harry Potter. O que não aparece, ou aparece de maneira muito acanhada na pesquisa, é a literatura brasileira. Chama a atenção é que não aparecem os bons autores de literatura juvenil entre os jovens. Partindo dessa exposição, trazemos aqui alguns consensos ou discursos sobre a leitura, em que o livro é menos o livro do que toda uma situação de fala na qual ele circula e se modifica. Desses discursos, podemos assim perceber, com base em Bayard, na sua obra Como Falar dos Livros que Não Lemos, que há uma necessidade de ler, uma necessidade de se ler muitos textos e uma necessidade de se falar do que se leu e de se mostrar publicamente leitor. Ao se falar da leitura ou de si como leitor, as emoções mais frequentemente evocadas, conforme observa Cursino, 2019, são, de modo geral e com variações sutis, a nostalgia, o orgulho e a vergonha. Então, a força, a potência dos discursos, para além de sua emergência, também se percebe a partir dos seus retornos que incidem sobre as nossas práticas. Desse modo, apresentamos essa tabela com as categorias iniciais de leitura, sendo a primeira nuance leitor voraz, leitura intensiva, em que a voracidade e a intensidade se dá justamente no fato de que esse leitor lê várias vezes e repetidamente o mesmo texto. Contrariamente ou diferentemente
E leitor voraz e leitura extensiva, essa segunda categoria, temos que esse leitor, em sua voracidade leitora, lê em simultâneo várias obras, vários livros, o que o impossibilita de ler repetidamente uma mesma obra. Alguns exemplos desses enunciados, no modo como concebem a leitura idealizadamente e no modo como indiretamente expõem a emoção do orgulho, e que a gente destaca por meio do Negrito, é um dos livros que nunca cansei de ler e reler. Já li em português, espanhol e inglês, espero um dia poder ler em francês. Agora ouvi o audiolivro e foi uma experiência linda, amei muito. Com certeza meu livro favorito. Li-o quando criança, adolescente e agora jovem milhares de vezes. Não é à toa que sei o livro de cor e salteada. Li pela primeira vez aos 13, reli 3 ou 4 vezes desde então, me emocionei em todas elas. Já em menos de 24 horas, devorei as quase 100 páginas do livro e descobri que estava completamente errada no meu julgamento. Foi o que aconteceu comigo, de tanto que falavam, resolvi comprar esse livro. Mas ele ficou parado na estante por um bom tempo, até que ontem decidi dar uma pausa nas minhas leituras atuais e ler ele. Gente, que livro maravilhoso, adorei. É um livro fofo e transmite uma mensagem para nós, leitores. É um livro com poucas páginas e letras grandes, dá para ler bem rápido. É importante frisar que um mesmo enunciado não se restringe ou não se limita a uma nuance ou a uma categoria estrita de leitura. Ao contrário, o mesmo enunciado, ele pode pertencer ou demonstrar aspectos que transitam por 2, 3 ou mais categorias do que especificamente uma só. Outras 2 categorias que elencamos são leitor tardio ou delayed, leitura em que existe uma modalização de um não orgulho ou uma vergonha de não ter lido antes a obra. Então se expressa menos o orgulho de ter feito a leitura, mas o não orgulho de ter feito supostamente tarde. Cativado, só com 18 anos na cara que resolvi ler esse renomado livro infantil. Só me decepcionei porque demorei muito tempo. Absurdo eu ter lido esse livro apenas e finalmente aos 16 anos. Devia ter lido antes. Li esse livro depois de velho, entenda, por 16 anos. É bem light, até demais, um livrinho para dizer que você leu e realmente penso que todos deveriam ler. Um dia ainda leio a versão original em francês. E, para essa apresentação, a 4ª categoria, leitor precoce, leitura hedônica, em que percebemos a forma idealizada de conceber a leitura, principalmente a partir de uma modalização pelo prazer, pelo gosto, pela predileção particular, expondo ainda um certo espontaneísmo por jovem leitor. Sempre gostei de ler. Os livros sempre foram os melhores presentes para mim. Como costumo ler bastante, sentei e em mais ou menos 1 hora já tinha finalizado a leitura, pois o livro te prende bastante à história. Necessito urgente de uma versão em francês desse livro, porque tenho certeza que a leitura em francês é ainda mais impactante. Li pela primeira vez aos 11 anos, lá em 2012. Não entendi muito bem o final, não li com carinho. Hoje, cá em 2019, aos meus 18 anos, resolvi reler para livro pequeno e curto, lido em 2 dias. Aqui expomos a nossa bibliografia e permanecemos à disposição para que a gente possa refletir e dialogar mais acerca dessa temática. Então, meu muito obrigado pela atenção e até já.